E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudades de vir pra cá conversar com vocês. E eu resolvi fazer isso de uma forma diferente. A cada dia que passa, nós temos recebido mais e mais perguntas de vocês. Na correria do dia a dia, a gente sempre tem que conciliar, né? A parte prática, eu costumo dizer o off com o on. O on é aqui com vocês e o off é em campo, atendendo aos nossos clientes. Então, para que eu consiga atender todo mundo, eu achei uma nova modalidade que eu espero que vocês gostem. De agora, todas as quartas-feiras, nós teremos o TA Responde. Eu vou responder aqui para você algumas das perguntas que eu recebo por mensagem. Vamos lá? Bom, gente, a primeira das perguntas é: Thaís, quais os documentos eu devo levar no dia da perícia judicial? Como é que funciona o processo da perícia? Após inscrito, após nomeado, você vai enviar, né, se houver essa possibilidade, a sua proposta de honorários. Indo à aceitação do juízo, você vai enviar uma peça de aceitação de nomeação. Nessa peça, você já vai aproveitar e vai colocar o agendamento solicitado por você, a data solicitada por você para agendamento da vistoria, certo? Dica: essa data deve ter sempre um prazo mínimo da data que isso será protocolado, ou seja, da data que isso será solicitado por você, que suba aos autos do processo, de mais ou menos um mês a um mês e meio. Nossa, Thaís, mas isso tudo, eu vou atrasar meu pagamento. Na verdade, o que acontece? Os prazos da justiça no Brasil, eles acontecem de forma mais lenta. Então, para que não aconteça o equívoco, como já aconteceu comigo, de você agendar uma perícia de acordo com a sua agenda para daqui a 15, 20 dias e acontecer de demorar mais do que isso, para que suba a sua solicitação aos autos do processo e aí você acabe não conseguindo realizar a perícia naquele dia, para evitar esse tipo de problema, marca com prazo maior. Porque o que acontece? Você envia essa carta aceite já com a solicitação de data para vistoria para o e-mail do tribunal, solicitando que isso seja colocado junto aos autos, anexado junto aos autos do processo. Só que aí, nem sempre eles anexam essa petição de imediato. Já aconteceu comigo de levar até um mês. O prazo só irá começar a correr um dia útil após a submissão dessa petição junto aos autos do processo. E aí, após esse prazo, o juízo irá emitir um despacho. O despacho é um documento que é mais ou menos como se fosse um visto. O juiz ele dá o ok de que aquela petição sua foi aceita. E aí ele intima as partes para que as partes apresentem os seus assistentes técnicos, os quesitos e a documentação que foi por você solicitado, em um prazo de no máximo 10 dias úteis. Bom, entende agora por que aquele prazo lá na peça aceite da perícia de um mês e meio é um prazo coerente? Bom, agora que você já entendeu como é que funciona o processo, e quando chegar no dia da minha vistoria? Essa foi a pergunta da Juliana. Bom, Juliana, te respondendo aqui então. No dia da vistoria, é importante que você leve os seguintes documentos. Em primeiro lugar, na sua cabeça, você tem que ter o endereço certinho do local onde será realizada a vistoria. Em segundo lugar, data e horário. Atente sempre para chegar em torno de 10 a 15 minutos antes. Terceiro, no dia anterior, faça um apanhado de todos os equipamentos que você vai precisar. Então, coloca a tua câmera fotográfica para carregar, descarrega o cartão de memória, carrega os equipamentos que são a bateria, leve pilhas extras, tudo o que você for precisar. Afinal de contas, você não terá outra oportunidade como essa para colher todas as informações do imóvel que vai ser vistoriado por você. Quarto lugar, é importante que você leve um resumo do processo. O que é isso? Um resumo do processo é a página do site do tribunal onde consta, antes de você abrir o processo por inteiro, tem lá a descrição do réu, do autor e o nome dos seus advogados. E ali embaixo, logo em seguida, tem um resumo das datas onde aconteceram a protocolação das intimações e de todos os documentos técnicos que constam nos autos do processo, bem como está aqui ao lado. Quinto lugar, é importante que você leve uma cópia do despacho do juiz. Por quê? Já aconteceu de chegar em uma vistoria
e não haver uma das partes. E aí você consegue comprovar, por mais que isso esteja nos autos do processo e possa ser consultado a qualquer momento por qualquer uma das partes, você tem uma cópia em mãos do despacho do juiz mostrando a data em que aquilo foi deliberado. Então, a partir dali correram-se os prazos. Isso também é válido para que, se por acaso, uma das partes queira te entregar os quesitos em mãos, não tenha subido aos autos do processo e queira te entregar os quesitos em mãos, você não deve receber. Eu vou te dizer por quê. Não recebe os quesitos em mãos porque depois do prazo, passado o prazo de 10 dias úteis delimitados no despacho do juízo, todos os quesitos que não foram protocolados dentro desse prazo não poderão mais acontecer. A partir de agora, a parte que não protocolou os seus quesitos poderá apenas questionar o que for referenciado por você no seu laudo, ok? Sexto lugar. Falando em quesitos, nada mais importante do que levar a cópia dos quesitos das partes. E é importante também que você estude isso um pouco antes de sair de casa. Os quesitos é a parte mais importante do processo. Você não precisa ler o processo como um todo. É importante que você entenda o porquê da causa e como é que aquilo ali se encaminhou. Mas você não precisa decorar todos os documentos e todas aquelas petições para fazer a sua vistoria. A parte mais importante que precisa estar clara na sua cabeça são os quesitos das partes, porque são eles que você deverá responder. Então, é importante levar uma cópia desses quesitos ou resumi-los em formas de perguntas para que você mesmo se responda no ato da vistoria. Como, por exemplo, o imóvel da autora possui afastamento dos demais imóveis com os quais se confronta, especialmente aqueles afastamentos descritos no parágrafo único do artigo, seu contrato de compra e venda de 1 metro para frente e de 2,5 metros de lado direito? Bom, essa é uma pergunta que você precisa responder. E para que você possa responder, você precisa conferir essas medidas no local. Então é importante que você leve esse questionamento para que no local você se recorde de pegar essas medidas, ok? Sétimo lugar. Na carta aceite que você enviou lá atrás, onde você já aproveitou e já agendou a data da vistoria, você também aproveitou e já descreveu quais os documentos que as partes precisam apresentar. Só que alguns desses documentos já são subidos aos autos do processo depois que a sua petição é anexada. Ou seja, a partir do momento que a sua petição com a solicitação de agendamento da vistoria e quais os documentos as partes devem apresentar sobe aos autos do processo, todas as partes podem visualizar. E aí alguns deles já se adiantam, já anexam esses documentos. Na petição, você solicita que eles te entreguem uma cópia no dia, certo? Então, é interessante que você já avalie anteriormente quais desses documentos já estão nos autos do processo, tá ok? Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo essa semana. Na carta aceite da perícia, eu já solicitei que o réu fornecesse os projetos da obra que foi executada por ele. E aí a advogada da requerente já anexou aos autos do processo de que os projetos não existiam e que a delimitação de área estava prescrita no contrato de compra e venda do imóvel. E aí ela anexou uma cópia desse contrato. Então, eu imprimi uma cópia desse contrato para levar e confrontar as medidas que estavam presentes no contrato com as medidas da realidade. Décimo e último documento. É importante que você registre todo mundo que esteve presente na visita. Então, cria um formulário, como esse que vocês estão vendo aqui agora, para que ao final da perícia todos eles possam ler e possam dar um visto de que estiveram presentes. Isso vai subir como anexo no seu laudo para que nenhum deles confronte que a perícia não aconteceu. E aí, me conta, gostou dessa nova modalidade? Então manda para mim mais perguntas, eu adoro responder.